triste. O Papa Francisco morreu aos 88 anos, na madrugada de hoje. Foi antes. Nós tivemos a notícia por volta das 7, Itália por volta da 1, mas foi ontem. Né? Ele morreu às 2h35 pelo horário de Brasília, portanto, foi cerca de 8h30 horário do Vaticano, 7h30 no horário do Vaticano. Tá? Que essa é a notícia, né, do dia. Isso aconteceu por volta das 7 horas da manhã, horário de Brasília, o que era por volta de 1 da tarde, horário da Itália, horário do Vaticano. E é uma pessoa, o Papa Francisco, que já me arrancou muitas lágrimas e já me inculcou muitas dúvidas. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente há muitos anos atrás. Isso foi lá pelos idos de 2014. Confesso que muitos dos seus posicionamentos políticos me desagradam, aliás, a maioria deles, mas eu acho que eu tenho um grande amigo, Bianca, que é o pastor Davi Lago, professor doutor Davi Lago. Você o conhece? O Davi Lago, ele é sensacional, é professor em Direito e Teologia. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo num curso de pós-graduação que nós ministrávamos com o Pondé na PUC em 2019. E o Davi Lago, que ele é primeiro capelão da Igreja Batista, ele escreveu um livro pequeno, muito bom o livro dele, e ele fala da ética radical do cristianismo. O cristianismo tem uma ética radical, radicalíssima, que é a ética do amor. A ética do amor, ela é radical. E muitas vezes que ele falava, não de política, mas da humanidade, eu confesso que isso me tocou muito. E hoje nós acordamos com esta notícia triste. O Papa Francisco morreu aos 88 anos, na madrugada de hoje. Foi antes. Nós tivemos a notícia por volta das 7, Itália por volta da 1, mas foi ontem. Né? Ele morreu às 2h35 pelo horário de Brasília, portanto, foi cerca de 8h30 horário do Vaticano, 7h30 no horário do Vaticano. Tá? E o Vaticano informou que a morte aconteceu por conta de complicações decorrentes de uma pneumonia. O Papa argentino, de nome de nascimento Jorge Mário Bergoglio, ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos e se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões depois de ter ficado internado por 38 dias. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor, o Papa Bento XVI. Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica Apostólica Romana agora inicia o processo de escolha do seu novo líder no ritual conhecido como conclave, que acontece em até 20 dias contados da morte do Sumo Pontífice. O Colégio de Cardeais é responsável por eleger esse sucessor que assumirá o papel de orientar a Igreja pelos próximos anos, enquanto ele viva ou até que ele renuncie, como fez Bento XVI. 2 brasileiros aparecem entre os cotados. O catarinense Leonardo Steiner, que é arcebispo da Arquidiocese de Manaus e primeiro cardeal da Amazônia Brasileira, e o paulista Sérgio Rocha, cardeal, que é arcebispo da Bahia e mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Eu lembro que no último conclave, foi em 2013, salvo o melhor juízo, 2013 exatamente, a eleição aconteceu, eu tinha acabado de chegar em Nova York e
a notícia do Bento XVI, do sucessor do Bento XVI, que foi o Papa Francisco, tinha acabado de sair, foi próximo, né? Foi um ano bastante intenso, porque Hugo Chávez tinha morrido também aquele mesmo tempo, e um dos cotados para ser o Papa naquela época também era o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo. Né? Dom Odilo era cotado, e muito me estranha o nome dele não aparecer como cotado nessa notícia. Em postagem no X, Jair Bolsonaro lamentou a morte do Papa. Aspas, o mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã, o Papa. Mais que um líder religioso, o papado representa a continuidade de uma tradição milenar, guardiã de valores espirituais que moldaram civilizações. Para o Brasil e o mundo, a figura do Papa sempre foi sinal de unidade, esperança e orientação moral. Sua partida nos convida à reflexão e à renovação da fé, lembrando-nos da força da espiritualidade como guia para tempos de incerteza. Fecho aspas. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou nas redes sociais. Aspas. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos. O argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existiu ódio, a união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais. Nas vezes em que eu e Janja, pronto, ele tem que se colocar na história, né? Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e de sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça. Fecho aspas. Pronto, está aí Lula politizando a morte do Papa em vez de se recolher à sua insignificância moral. Né, Ricardo Rosso? Exatamente, Pavinato. Um dia triste para mais de 1,4 bilhões de católicos no mundo, com a passagem do Papa Francisco, a quem eu deixo aqui as minhas condolências a todos os católicos. Se inicia agora o processo de reclusão dos cardeais, né? Ou seja, inclusive já foi enviada a carta pelo decano do Colégio Cardeal a todos os cardeais. Tem a carta aí, Alemão? Tem aí, Alemão. Os cardeais receberam, amanhã já deve ser a primeira reunião para escolher o novo Papa. E apesar de termos nós vamos ter 7 cardeais brasileiros que participam do processo, né, que podem votar e ser votados. O Sérgio, o cardeal da Bahia, é o que tem mais probabilidade nos bastidores, mas mesmo assim, o que nós ouvimos dizer por aí, entre a mídia especializada e pessoas mais próximas ao Vaticano, é de que Roma deve voltar aos romanos. E o primeiro... Vamos lá, olha a carta, põe ela aí de novo, Alemão. Vaticano, 21 de aprile 2025, a data de hoje, signor Cardinale, signor Cardeal, come è stato ufficialmente annunciato, como foi oficialmente anunciado, Sua Santità Papa Francesco è entrato nella vita eterna questa mattina alle ore 7h45. Sua Santidade, o Papa Francisco, entrou na vida eterna nesta manhã, às 7h45 da manhã, é claro. In conformità al numero 19 della Costituzione Apostolica e em conformidade com o número 19 da Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, convoco formalmente os cardeais eleitores à congregação geral do Colégio Cardinalício previsto durante a vacância da sede apostólica, né, do trono apostólico e em preparação ao conclave. A primeira reunião acontecerá logo amanhã de manhã às 9h na Aula del Sínodo. Convido cordialmente a tomar parte da congregação geral preparatória também os cardeais que que já passaram dos 80 anos, os quais, contudo, como dispõe o número 7 da mencionada Constituição Apostólica,
estão liberados de participar ou não participar, com o intuito, com um sentimento de dor e também saudações fraternas. Está aí o comunicado aos cardeais mandado na data de hoje, mostrando aí quem tem mais de 80 anos pode participar, mas fica facultativo. Exatamente. O que não impede de ser eleito. Isso, mas impede de votar. Ele pode ser votado, mas não pode votar. Nós temos cerca de 135 cardeais que vão participar do conclave, dos quais, confirmados até agora, parece que 120 devem ser os eleitores de fato, que vão escolher o próximo líder da Igreja Católica. E o mais cotado, Pavinato, como estão dizendo por aí, é o italiano. Óbvio, cotado aqui, a gente vai, inclusive na Bolsa de Apostas, acredite se quiser, tem uma Bolsa de Apostas correndo por aí. Las Vegas tem Bolsa de Apostas para tudo. E o mais cotado, a maior odd, é de Pietro Parolin, italiano. Então o que acontece por aí é que Roma deve voltar aos romanos, é o que se acredita depois de muitos e muitos anos, ele chefe de Estado do Vaticano. Não, mas qual é a orientação dele dentro dessa... Porque dentro da Igreja Católica a gente tem o pessoal mais liberal e tem o pessoal mais conservador, né? Tem os progressistas e os conservadores. Por exemplo, Bento XVI era um conservador e o Francisco era visto como um papa progressista. O Parolin, apesar de bem próximo do Papa Francisco, é considerado um moderado. E eu acho que um moderado, minha pretensão inclusive é para o Parolin, eu acho que um moderado nesse momento seria o melhor dos mundos que nós teremos. 80% dos eleitores no conclave foram indicados pelo Papa Francisco. Então nós vamos ter alguém muito próximo do Papa Francisco, provavelmente. Olha, a Bolsa de Apostas é meio Pacta Corvina, né? Uma coisa meio horrível de falar. Alemão, você recebeu a foto da Bolsa de Las Vegas? Quem é o mais cotado para ser o Papa? Olha, primeira mão, atenção, espera, não põe já. Não põe já, isso ninguém é louco de mostrar, mas eu sou o mais cotado para suceder, é este aqui. Eita! O que vocês acham? Ele não. Desta arte não pode ser Xandão 17, Alexandre. O último Papa Alexandre foi Alexandre VI, que era o Papa Borgia, que foi considerado o Papa Anticristo. Podia ser Papa Alexandre VII. Olha como é irônico, né? Pode tirar. Bianca, eu acho engraçado não acho, eu acho lamentável que na fala do Lula, quando ele se manifesta, né, fazendo política, ele, como um sujeito que não entende nada de cristianismo, Lula, não entende o básico, ele diz o seguinte, o Lula, ele falou: o Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade. Amor, tolerância e solidariedade. Frisem esse tripé que o Lula fala: amor, tolerância e solidariedade, que são a base dos ensinamentos cristãos. Ele esqueceu o principal, que é o perdão. E veja como ele é tão político sorrateiro que ele não usa o perdão, porque o perdão é o grande ensinamento cristão. Porque se ele fala em perdão e gritar sem anistia, que é perdão ao mesmo tempo, não cabe, né, Bianca? Incoerente. Como tudo que a esquerda prega é a incoerência. Eles pregam o que eles não vivem, eles até usufruem de benefícios, mas é tudo muito vazio de representação clara, assim, de uma defesa verdadeira, falta verdade. E até vale lembrar, com todo respeito aos católicos, e eu sou cristã, e eu respeito muito a Igreja Católica, o cristianismo em si, porque é o norte da minha vida, da minha família. Agora, o Papa que faleceu, o Francisco, ele deixava a desejar exatamente no que é o principal, a coerência com a Bíblia Sagrada, assim como é para os cristãos evangélicos, para os cristãos católicos também. Então entenda que toda a crítica até ao Francisco, ao Papa Francisco, não é a pessoa dele, mas e sim a seu posicionamento, porque foi o Papa
que passou a mão, né, fez um carinho ali na Dilma, no Lula, até na Janja, sempre acolhendo pautas que são antibíblicas. É isso que também nos chama a atenção. Sabemos que tem todo esse jogo político, mas foi também o Papa da Greta, o Papa dos Soros, e isso é incoerente com a fé cristã, com aquilo que deveria estar sendo pregado, quando, na verdade, cadê a questão da salvação? Pouco se falou disso, falou de tanto de política, nesse, né, durante essa, como que se diz? Mandato? Não é mandato, né? Mandato. Não, é o pontificado. Pontificado, né? então. É assim, funciona da seguinte maneira. O Estado do Vaticano, apesar de ser... É menor que um bairro de São Paulo, mas é um Estado autônomo. É um Estado autônomo. Quando, né, teve a unificação da Itália, pelo Garibaldi, aí teve o Vittorio Emanuele II, aí teve o fenômeno Mussolini. Antes de começar aquela loucura toda do fascismo, o Papa Pio XII assinou com Mussolini o Tratado de São João Latrão, e o Estado do Vaticano ficava de fora das políticas italianas e era reconhecido como um país autônomo. E como um país autônomo, e como um chefe da igreja, funciona o seguinte, né? Os sacerdotes, eles têm, pelo menos, de dever, o voto de castidade, né? Eles são celibatários. E, portanto, o chefe do Vaticano é como se fosse um monarca. O Papa é o último monarca absolutista na Europa. Lembra do monarquismo? É o escolhido por Deus, é aquele que aquele que é o monarca até o momento da sua morte. E como não há ius sanguinis, porque os padres são celibatários, tem o cardeal, que é o posto mais alto antes de ser o monarca, o Papa. O cardeal é o posto mais alto na hierarquia católica que você consegue chegar. E os cardeais são conhecidos como príncipes de Roma. Príncipes porque eles podem ser reis a qualquer momento. Então eles se escolhem no momento do conclave. E fora isso, ele também foi a favor de lockdown. Pouco se posicionou essa tomada, né, assim, a remover crucifixos de igrejas católicas, mas colocar ali toda aquela ideologia do arco-íris dentro das igrejas, o que também é algo para chamar a atenção. O posicionamento dele sempre mais para o lado da esquerda. E quando não é questão de ser... Aqui não é nem esquerda ou direita, é assim, se ele pudesse olhar para a Bíblia, se ele lesse a Bíblia, teria muitas das coisas que ele defendia, ou que ele se posiciona, como a corrupção, né? Falar que foi... Ele falou, se não me engano, até de ter sido golpe o que a Dilma sofreu. Então a gente tem que olhar para isso e não... deixar de prestar atenção também quem vem por aí, porque é a continuidade do que ele estava fazendo, né, do que o Papa Francisco estava fazendo, ou é uma retomada da Igreja Católica com princípios, com o que realmente a maioria, pelo menos, dos fiéis deve esperar. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.